Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês sobre como é ouvir a voz de Deus audível. Eu vejo que muita gente fala que pergunta muito sobre isso, sobre como é a minha experiência ouvindo Deus audível ou não audível. Tem pessoas que me pedem esse tipo de vídeo aqui no privado porque gostam quando eu falo sobre isso, tem curiosidade para saber como é ou quer ouvir também, né? E aí quer saber como é que eu faço para conseguir isso. Eu sempre digo aqui que a minha intimidade com Deus não começou ontem, já vem assim de longos anos. Então, existe aqui um processo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui como é ouvir a voz de Deus audível. Gente, primeiro com uma experiência assim muito incrível. Aconteceu comigo recentemente, semana passada. Eu já ouvi Deus audível, já, algumas vezes, mas eu vou falar dessa experiência, assim, que foi muito recente. E quando a gente lê a Bíblia, né, que a gente vê que Deus falava com Moisés, com Abraão, com Josué, a gente tem aquela curiosidade para saber como era. Eu ficava pensando assim, né, como será que eles ouviam Deus? Será que era uma voz estrondosa? Como seria a intensidade da voz? Quando a gente assiste essas séries, novelas bíblicas, a gente vê que sempre a voz de Deus é uma voz estrondosa, uma voz de trovão, uma voz marcante. Só que quando eu converso com algumas pessoas, eu vejo que cada uma escuta Deus de uma forma e eu também escuto Deus de várias formas. Depende do que ele está falando, depende do momento, da situação ao qual ele quer falar. Tem coisas assim que Deus fala mais delicado, né? Deus é muito lindo, gente. Eu não vou ficar falando muito aqui para não parecer que eu tô brincando, banalizando, mas a minha intimidade com Deus é algo assim bem simples, bem verdadeiro, sabe? Às vezes ele fala assim, eu consigo sentir a ira de Deus quando ele me fala sobre alguma coisa, e às vezes ele fala assim bem suave, bem manso. Então depende muito do assunto que ele quer falar, do momento, né, da situação, da circunstância. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui como foi que eu ouvi Deus audível recentemente. Eu tava orando, gente, era 4 da manhã. Aí eu levantei para orar, eu tive uma visão, era como se eu estivesse fora do meu corpo, só que eu não senti que eu saí do corpo, mas eu tava tendo uma visão espiritual. Eu tava ajoelhada e aí eu me vi por fora, como se eu estivesse fora do meu corpo, vendo eu mesma, ajoelhada na cama, com as roupas que eu estava, as mesmas roupas, do mesmo jeito que eu tava, eu me vi na visão. Só que, ao invés de ter o teto da casa, eu via o céu aberto, né? Tinha um céu e o céu tava baixo, tava assim em cima da minha cabeça, o céu. Tava bem pertinho de mim, tava tudo escuro, né? Como na madrugada mesmo é escuro, e o céu tava cheio de estrelas. Foi assim que eu vi na visão. O céu tava aberto, não tinha teto, tinha um céu aqui bem pertinho da minha cabeça. E aí, quando eu tive essa visão minha do lado de fora, eu ouvi uma voz muito forte, gente, audível. Ela entrou aqui, ó, no meu ouvido, e parecia que meu ouvido tinha sido ampliado assim 10 vezes, porque eu ouvi muito forte, entrou aqui no meu ouvido, aqui na minha mente, ecoou pelo quarto inteiro. E ele disse assim: não temas, eu sou contigo. Ai, gente, chega, eu me arrepio. E aí eu tava orando, né, e eu ouvi isso e tive a visão. Foi muito forte, gente, muito forte. Parecia que tinha entrado assim uma luz, um peso de glória assim no ambiente, sabe? Levantei, né, aí eu de joelho dei uma cochilada, né? Cochilei um pouquinho, porque às vezes acontece, como eu falei pra vocês, pode acontecer. Sempre levanto, vou no banheiro, me movimento, pra não acontecer isso. Só que eu dei uma cochilada nesse dia. E eu falei isso pra Deus depois, porque Deus viu, né? Então eu já confesso, porque ele já viu mesmo, eu já vou e falo. Aí eu levantei, né? Eram as 5 horas e voltei a dormir. Quando eu acordei no outro dia, eu fui orar pela manhã, novamente, né? Eram as 6 horas. Aí eu fui orar e eu falei: Deus, eu tive uma visão essa noite. Perguntei pra ele, falei: eu tive a visão essa noite, não foi? Porque ficou aquela coisa assim meio distante, mas eu tinha certeza que eu tive a visão. Gente, no que eu perguntei, o senhor falou bem assim: sim, você teve uma visão. Aí eu perguntei pra ele: o senhor falou comigo audível essa noite, não foi? Ele: sim, eu falei contigo audível. Aí eu disse assim: Deus, me fala. Eu dei uma cochilada, né? O senhor viu que eu dei uma cochilada ali, eram umas 4 e pouco, eu cochilei um pouquinho. Aí ele disse assim: sim, mas você estava lá. Ele quis dizer assim: você cochilou, mas você estava lá, você levantou, você ajoelhou para orar. Então, eu cochilei um pouquinho, né? Um pouquinho, um minutinho, mas eu estava lá de joelhos. Foi isso que ele quis dizer. Foi algo muito forte. Eu amanheci assim, radiante, sabe? Parece que eu tinha recebido uma carga, assim, uma coisa muito boa. Eu amanheci numa paz, assim, muito grande. Então, a voz que eu ouvi dessa vez foi uma voz muito forte. Foi uma voz... meu Deus, foi muito marcante, por isso que eu não tive dúvidas que eu ouvi Deus audível. Foi uma voz muito marcante mesmo.
E não é sempre que eu escuto assim. Às vezes eu escuto de outras formas, depende da situação. Às vezes eu escuto manso ou estrondosa, depende ali da circunstância. Eu tenho certeza que muita gente vai vir aqui comentar, né, sobre como escuta Deus, e eu vou ver que várias pessoas vão falar que ouve de um jeito. Eu tenho amizades, né, com pessoas que têm intimidade com Deus assim. E uma amiga minha estava contando para mim esses dias a forma que ela ouve Deus. Ela ouve Deus audível, e ela me contando como é a voz. Só que ela explicando a forma com que ele fala, a linguagem com que Deus se comunica com ela, é diferente da linguagem que ele usa comigo. É algo que vai de acordo com a sua personalidade. Quando eu vou falar com Deus, eu falo, ai Deus, como o Senhor é lindo. É meu jeito de falar com Deus, gente, porque a Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Então eu sei o quanto ele me perdoou e eu sou assim com ele. E vou falando, ai Deus, o Senhor é tão lindo. Eu sou um pouco chorona, assim, quando eu vou orar, sabe? Às vezes eu tô lá, me acabando na igreja, em qualquer outro lugar, e a pessoa pensa, ai, tá triste, ai, tá sofrendo. E eu não tô sofrendo coisa nenhuma, eu tô ali me quebrantando na presença do meu Pai. Então, é o meu jeito de adorar a Deus, é esse. Então, gente, a minha personalidade é essa. E a forma que Deus fala comigo, às vezes, é assim. Ele fala, ah, minha menina, ai menina, filha, minha filhinha. Às vezes ele fala comigo dessa forma. E às vezes ele fala de um jeito mais estrondoso para me repreender. Esses dias mesmo, não tem muito tempo não, Deus me repreendeu porque ele mandou entregar algo que ele me falou. Fala assim, 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 fala o que eu tô mandando. Isso passaram-se uns 2 dias, eu não entreguei. Porque eu tava meio com receio, né, de entregar algo que o Senhor falou. Porque... gente, é muita responsabilidade, sério. Falar, mesmo sabendo que foi Deus que falou, tendo certeza disso. E aí Deus começou a me repreender. E ele dizia, fala o que eu mando, fala o que eu te mando. Com uma voz assim, um pouco mais assim, como se ele tivesse chateado comigo, irado. Então vai depender muito da situação ali, do momento. Nem sempre Deus fala assim. Esses dias também, Deus mandou falar com uma pessoa acerca de uma cura. Uma amiga minha que precisa de uma cura. Fui orar, né, sobre isso, perguntar pra Deus quando que o Senhor iria curá-la, porque ela tava sofrendo muito. Aí o Senhor falou pra mim, fala pra ela que no mês tal, aí ele repetiu 3 vezes, no mês tal, eu vou curar essa enfermidade. Ele falou o nome dela. Fala pra ela que eu vou curar. E quando ele falou pra mim sobre a cura dela, a voz dele tava uma voz... tipo aquela voz de locutor de rádio, aquela voz assim bem entusiasmada. Ele disse, fala pra ela que tal mês, aí repetiu o mês 3 vezes, o nome do mês. Aí ele disse, eu vou curar, bem assim. Só que era uma voz assim muito afinada, muito marcante e ao mesmo tempo delicada, uma voz assim com entusiasmo, porque ele estava falando acerca de uma cura. E eu tava ouvindo aqui no meu ouvido e a voz saía aqui na minha mente. É uma coisa que não dá nem pra explicar direito, porque ele falava aqui e saía aqui. E ele falava aqui e saía aqui. Gente, é uma coisa assim, realmente, que só você vivenciando pra entender, porque é algo sobrenatural. Não tem como explicar. E eu falo, meu Deus, quem sou eu, né? Para o Senhor se comunicar assim. Eu me sinto pequenininha mesmo, mas Deus é assim, gente. Ele atua por misericórdia. É tudo pela graça e pela misericórdia. Não é por mérito, é pela graça. E ouvir Deus audível é assim. É uma experiência muito boa, muito incrível. Eu escuto de outras formas também. Mas, gente, esse dia da cura que o Senhor falou, que era para falar para minha amiga, ele disse, fala para ela. Gente, eu senti uma alegria no meu coração tão grande que eu queria levantar ali do joelho e sair pulando, saltando. Eu liguei para ela ligeira e falei, olha, o Senhor falou que ele vai te curar no mês tal. E aí Deus confirmou depois, né? Então foi uma coisa muito linda. Eu queria... gente, meu coração se encheu de uma alegria tão imensa, que era como se eu sentisse o que Deus estava sentindo nesse momento e o que ela vai sentir quando ela receber a cura. Então foi algo assim muito lindo, muito forte, muito marcante. E eu espero que vocês possam ter essa experiência também um dia, porque é muito bom. Esse foi o vídeo, gente, contando aqui mais uma experiência para vocês sobre como ouvir a voz de Deus. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.